Na Netflix, nessa semana, a grande estreia é Bird Box Barcelona, que, como o nome entrega, é derivado do longa Bird Box, aquele estrelado pela Sandra Bullock e lançado em 2018. A diferença é que, dessa vez, a história se passa na famosa cidade espanhola, né? Uma produção espanhola. E a sinopse é a seguinte: depois de uma força misteriosa dizimar a população do mundo, fazendo com que todos que a vejam tirem suas vidas, Sebastian, que é o Mário Casas, e a sua filha Ana precisam enfrentar uma jornada de sobrevivência pelas ruas desoladas de Barcelona. E o longa-metragem tem as mesmas qualidades e defeitos do original. Então, se você gostou do primeiro Bird Box, você vai gostar desse e vice-versa também, né? Inclusive os mesmos vícios, digamos assim. Porque acontece o seguinte, Bird Box, se você não sabe, ele é inspirado num livro de mesmo nome, publicado há alguns anos. E quando você pensa num romance, numa história literária, é fácil criar esse ambiente opressivo onde a gente não pode ver, né? Onde os personagens têm que fechar os olhos, têm que cerrar os olhos para não poder ver essa entidade maligna que a gente não sabe o que é e faz as pessoas se matarem. Quando você está lendo isso, né, é fácil você se botar na posição de estar na escuridão e não poder enxergar nos momentos em que as pessoas vão para o ar livre, né, para fora de casa e não pode se encontrar com essa entidade. Quando você transporta isso para o universo de um filme, fica complicado trazer essa mesma sensação, porque um filme, ele nada mais é do que luz, né? É visual. Então não dá para partes do filme serem completamente sombrias, pretas, sem enxergar nada. A gente tem que ver o que está acontecendo ali. Então esse ambiente opressivo ele acaba se perdendo e diferente de contar por palavras, quando conta por imagens, o principal ponto do filme que cria tensão, cria suspense, principalmente cria medo, não existe mais. Então, esse é o grande problema do primeiro Bird Box e ele é transportado para o Bird Box Barcelona também. Então, acaba tendo essa perda ali. Para você entender o que eu estou falando, pega o exemplo de Um Lugar Silencioso. Esse tipo de história ela funciona muito melhor em vídeo, porque o que atrai os monstros que atacam as pessoas ali dentro desse terror é o som. Então você consegue fazer com que os personagens não façam nenhum som, né? Você tem um design de som ali muito forte para criar esse ambiente opressivo onde você não pode fazer barulho e cada queda de um palito de dente cria um som enorme, cria uma tensão muito forte dentro da trama, que, por motivos óbvios, é algo que não pode ser feito com Bird Box. Além disso, tem algumas questões conceituais. Para uma ficção dessa funcionar muito bem, ela tem que ter regras muito rígidas e muito fortes que convençam a gente que aquele universo existe. E para elas serem quebradas, tem que ser de uma coisa, tem que ser de uma forma muito pontual e muito bem estruturada. E Bird Box, tanto o original quanto o Barcelona, ele naturalmente não segue as próprias regras. Tem algumas cenas ali que não funcionam dentro desse contexto que ele mesmo está propondo. Então, por exemplo, em Bird Box Barcelona, sem fazer spoiler, tem uma cena onde a entidade entra no metrô e acaba fazendo com que as pessoas se matem. Mas dentro do que o próprio longa-metragem constrói, eles não estão num ambiente aberto, ao céu aberto, né? Num ambiente com um sol à mostra. Eles estão num ambiente fechado, que não tem luz, né? Ou pelo menos não tem a luz natural diretamente. O que dentro do conceito desse universo não faria com que a entidade chegasse lá, mas ela chega, né? Então ele mesmo se contradiz. Isso para pegar um exemplo grande, tem outros maiores ou menores que aparecem dentro dos dois filmes e que acabam fazendo com que a gente não acredite muito dentro desse conceito maior que a história está introduzindo. Dito isso, Bird Box Barcelona também acerta muito bem no que o primeiro Bird Box acerta, que é criar esse universo onde a gente fica torcendo para as pessoas não abrirem os olhos, para tomarem cuidado com o que está acontecendo ali, com as influências, para não darem ouvidos para a voz da entidade, né, que fica tem que entrar na mente das pessoas para elas se exporem.
E também, principalmente, quando as pessoas finalmente olham para a entidade, quando elas abrem os olhos ao ar livre e veem essa luz que elas não poderiam ver, a gente também fica querendo saber como é que elas vão se matar, né? Porque Bird Box, querendo ou não, uma parte da premissa que faz as pessoas assistirem o filme é ver como os personagens vão acabar tirando a própria vida dentro desse filme de terror que é forte, né? Essas cenas onde os personagens se suicidam, elas são bem fortes, inclusive fica o aviso também que isso pode ser um gatilho, tá? Então, você tem alguns pensamentos ligados a isso. Primeiro, ligue para o CVV. E segundo, não veja nenhum Bird Box, tá bom? Então fica esse aviso também. Mas se você gosta desse tipo de entretenimento dentro do terror e gostou do primeiro longa-metragem, esse segundo vai te satisfazer. Outro ponto positivo dessa nova versão espanhola de Bird Box é o personagem protagonista interpretado pelo Mário Casas. Sem fazer muito spoiler, tem um twist ali. É, como é que eu posso te explicar? Ele acha que ele é um herói, que ele está fazendo bem pelas pessoas, mas não é bem isso. Então, a partir do momento que a história vai sendo construída, a gente vai entendendo a mente dele ali, o que que ele está vendo, qual é a percepção dele e o que que ele está querendo fazer com as outras pessoas que são sobreviventes dentro desse universo apocalíptico, né? E a gente vai descobrindo um twist diferente, uma mudança no conceito em relação ao longa protagonizado pela Sandra Bullock, que é muito bem-vinda nessa continuação. Então, quando a gente percebe, a gente está torcendo para o cara que a gente não deveria torcer, né? Então, uh, dentro desse conceito que a gente já conhece, desse universo já explorado, ao menos tem uma pitadinha de novidade que é muito bem-vinda. Então, se você quiser conferir Bird Box Barcelona, ele agora está disponível para você assistir na Netflix.